Se eu for, você vai. Pode vir. Esse aqui é o que vai mais. Pessoal, sejam bem-vindos ao Vagão da Edifício. Eu não sei se estão com fome. Claro, né? Opa! Tem umas coisinhas aqui que é servir aqui para o comer. Já estão bem? Ah, viva a vovó! Parabéns, vovó! Parabéns, vovó! Tá jogando bem? Tudo bem? Baixinha, bebê. Pelo amor de Deus, guarde esse óculos, né? Ah, Pelo amor de Deus. faz assim, ó. Todo mundo tá doido pra se ver do óculos. Eu conseguiu, né? Eu vou pegar lá. Boa parte dela nos últimos 12 anos eu vivi com o Putin, eu convivi com ele, então eu vou contar alguns momentos dessa nossa vivência, certo? Mas primeiro eu vou contar a história do Putin, desde o tempo que, quando ele nasceu, cresceu, começou a estudar, fazer cursos e até o final da vida dele, tá? Vai ser meio resumido e vocês me desculpem que às vezes eu estou falando um assunto, eu volto no outro, depois mudo, porque conforme a gente vai falando, a gente vai lembrando alguns pontos que é legal de contar, entendeu? Bem, então eu vou contar para vocês o seguinte. O Putin nasceu nesta área, aqui era uma chácara que era do avô do Putin. Então, ele acabou nascendo aqui e aqui ficou a família dele, ficou o pai e a mãe. E o Putin acabou, ele com o seu João Lazarotto, que é o irmão dele, o dono do cartório, tendo assim uma infância nesta região toda, nesse bairro. Bem, o Putin é 11 anos mais velho do que o seu João, então o seu João, ele não pegou assim, vamos por a infância do Putin, porque quando o seu João já tinha 8, 10 anos, tal, o seu Putin já tinha 19, então eles não brincavam junto. Claro que ele lembra do irmão e tal, mas lembra da infância do irmão, da convivência com o irmão, mas só da parte dele quando era jovem. Então, contando para vocês como é que começou a história do Putin, primeiro eu tenho que começar contando a história do pai e da mãe. O pai do seu Putin trabalhava na estrada de ferro, era funcionário da rede ferroviária. Acontece que ele, num certo tempo, ele sofreu um acidente, não na estrada de ferro, mas um acidente que que impossibilitou ele de continuar trabalhando na estrada de ferro. Aposentaram o seu Isaac.
E o seu Isaac aposentado, mas ele tinha condições ainda de trabalhar em serviços leves e coisa assim. O seu Isaac estava pensando e procurou fazer alguma coisa para ajudar no sustento da casa. E aqui nesta avenida, que chamava-se antigamente de Avenida Centenário, o seu Isaac, um pouquinho mais ali para cima, resolveu abrir um bar. É um bar que vendia sanduíche, vendia bebidas, e coisa e tal. Era o que existia antigamente. E ali o seu Isaac cuidava do bar e a dona Júlia, que era a mãe do Puti, fazia alguns petiscos, alguns salgadinhos para também vender ali. Só que, passado algum tempo, aqui na rua Silva Jardim, esquina com a João Negrão, começaram a construir o quartel do Exército, ali a subsistência. E nessa ocasião, aqui era tudo campo. O pessoal que estava trabalhando ali queria ter alguma coisa para comer, alguma coisa para fazer um lanche e tal, e vinham procurar aqui no bar do seu Isaac. Até que um dia a dona Júlia resolveu fazer um risoto, porque era o que ela sabia fazer, era a especialidade dela, e ela fez um risoto. Então ela começou a servir pratos de risoto e tal, e o risoto começou a ficar famoso, porque era feito com muito carinho e tudo que ela colocava no risoto era coisa boa, galinha caipira que eles criavam aqui, muitas coisas, o radite para fazer a salada que os italianos usam, também era do quintal, boa parte, porque depois tinha que trazer de fora. Então, a vida deles começou assim, até que um dia, um cidadão que andava com moto, porque antigamente, assim, os batedores, que a gente chama, aquele pessoal que vai com uma moto em frente do carro de autoridades, tinha um cidadão que o nome dele era Guerra. Todo mundo conhecia em Curitiba o Guerra porque ele era o batedor do Manuel Ribas, que era o interventor do Estado. Então, um certo dia, o Guerra veio, soube que aqui tinha um risoto legal, veio comer o risoto aqui. Comeu, adorou o risoto, e como ele tinha uma amizade bem próxima do Manuel Ribas, ele contou para o Manuel Ribas, olha, comi um risoto ali e tal, no bairro do Capaz, aqui é Cristo Rei e tal. E foi um risoto espetacular. Um risoto. Como o Manuel Ribas deveria gostar muito do risoto, ele disse, olha, eu quero ir lá conhecer. Quero ir comer um risoto. Marca um dia para fazer para mim esse risoto. O Guerra veio aqui, falou com o seu Isaac, com a dona Júlia, que o Manuel Ribas queria vir comer o risoto. O lugar era muito simples. Vocês viram no filme, não sei se prestaram atenção, porque isso aqui é uma réplica do que era aquilo lá. Isso que fui eu que construí há 30 anos atrás. Isso aqui é uma réplica que eu li que o telhado era assim, mais ou menos as medidas e tal. Fizemos uma coisa assim, como era mais ou menos as janelas, a mesa também assim. Os bancos eram que nem esses bancos que vocês estão aqui, eram bancos compridos que nem esse. Tem um até que é original aí, não sei onde que está. Bem, então, o Manuel Ribas veio e gostou demais do risoto. Gostou demais do risoto e disse, olha, aqui eu vou querer fazer mais almoços que eu vou encomendar para trazer meus convidados.
nesse momento, ele, para poder facilitar a vida, porque ele lá tinha telefone, mas seu Isaac não tinha. Então ele tinha que mandar um funcionário dele vir aqui, falar com o seu Isaac, combinar, ver quantas pessoas que poderia vir e tal, e acertar. Ele, para resumir tudo, simplificar o trabalho, ele mandou instalar um telefone aqui para o seu Isaac e para a dona Júlia. Naquela época, era muito difícil conseguir uma linha de telefone. Na minha época já era difícil. Eu sou 20 anos mais novo que o Guti, mas tenho 77. Hoje o Guti teria 97. Bem, veja lá. Então, na minha época de infância, até de juventude, 18 anos, antes de mudar essas coisas, mas isso não interessa, era difícil uma linha telefônica. Mas ele estava no armistício. Porque não era só para fazer reunião de política, era reunião também para quando vinha um visitante visitar Curitiba, ele trazia aqui. Quando vinha pessoas importantes, ele também trazia aqui. Mas é lógico que fora não era só para atender o Manuel Rivas. Também atendia algumas pessoas que conheciam o casal, o seu Júlio, o seu Isaac e a dona Júlia, e também encomendavam. Então, mas assim continuou. E o vagão daí parou de atender as pessoas de fora, porque tinha muitas encomendas de pessoas, de grupos para vir aqui. Tinha que ser todos eles agendados. Ninguém podia chegar aqui e ver que tinha e entrar, não. Tinha que fazer uma relação com quantas pessoas e tal, e acabou. Porque eles não queriam que o senhor Isaac não queria que ninguém ficasse em pé. Então, às vezes amontoavam todos, que dá para ver em fotos e tudo, que ficava bem pertinho, mas eram todos sentados. E vinha a classe A de Curitiba também. E a situação não tinha luxo nenhum, era tudo bem limpo, tudo bem organizadinho, mas o primitivo, o vagão do armistício, anteriormente de ser o vagão do armistício para servir o restaurante, era onde a família guardava a vaca, que eles tinham uma vaquinha para tirar leite, onde eles guardavam as ferramentas. Era um paiol que usava-se antigamente para guardar carroça, guardar um monte de coisa. Então, e isso não foi feito uma reforma muito grande, foi feito um assoalho e tal, dado uma pintada mais ou menos e virou esse restaurante.
infância. Ele gostava desde pequeno, desde muito pequeno, ele pedia para o pai dele comprar revistas, gibi, e o Puti gostava muito de fazer isso aí. Então, ele já, bem pequeno, tinha aqui o Cine Morgenal, aqui do lado, que hoje é a Sociedade Morgenal, mas antigamente tinha também uma salinha ali que passava filme, há muitos anos. O seu Puti já fazia a propaganda do cinema, ele sabia como que era o filme, o que ia acontecer e tal, ele já fazia cartaz para divulgar o filme. E foi passando. Até que um dia, num dia de almoço que o senhor Manuel Ribas, o interventor, encomendou, o Puti sentou num cantinho da mesa, pegou um papel e começou a desenhar. Mas quietinho ali, porque o Puti era meio tímido, acho que não é que ele fosse tímido, ele era quieto, ele não era tímido, ele era uma pessoa que falava pouco. Então ele sentou num canto e começou a fazer os desenhos. O Manuel Ribas olhou os desenhos dele e gostou do trabalho dele, viu que aquele desenho tinha movimento, que aquele desenho contava alguma coisa, contava uma história. E o senhor Manuel Ribas disse, olha, você tem talento. E eu vou, aqui em Curitiba, nós não temos escola de belas artes, mas eu vou conseguir uma bolsa de belas artes pago pelo governo do estado, pelo Manuel Ribas, para você ir estudar no Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes. E daí o Puti foi. Eu podia contar muito mais história para trás, mas daí nós vamos ficar aqui até amanhã cedo. Então eu vou resumindo e contando também. Então daí o Puti foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, para a Escola de Belas Artes, estudou lá, se deu muito bem. Já lá ele começou a fazer alguns trabalhos, inclusive para os jornais. Aqui também ele fez para os jornais também, mas vamos lá para o Rio para não voltar aqui. Ele foi para os jornais porque naquela época não existia a máquina fotográfica que você andava com ela no qual tirava uma foto, que nem hoje é o celular. Não tinha, pouca gente tinha e era um artigo de muito luxo. Então o que o Puti fazia? O Puti desenhava o que aconteceu para o jornal colocar, para chamar a atenção da notícia, entendeu? Como se fosse uma foto, isso aqui era desenho do Puti do acontecido. Vamos supor, o cara estava descendo aqui, o trem vinha vindo, bateu o carro no trem e tal, ele fazia o trem vindo, o carro todo amassado e tal, eles colocavam no jornal e depois contavam, relatavam o acontecido mais para baixo. E assim ele foi. E assim ele começou nos jornais do Rio, tal, a fazer muito trabalho. E acabou fazendo já exposições e tal, teve um concurso e ele foi para a Europa, estudar na Europa também com uma bolsa de estudo pelo prêmio que ele ganhou. E lá ele ficou 2, 3 anos, mais ou menos, trabalhando, fazendo já painéis, fazendo trabalhos que são reconhecidos mundialmente, sabe? Pouca gente sabe o tamanho da importância que tem Puti Lazzaroni. Não por ser meu amigo e por eu estar junto com ele, eu não sou artista, não sou nada, eu tinha uma construtora. Eu vou voltar um pouco agora para contar para vocês também saberem como é que eu conheci o Puti.
Eu, há 50 e poucos anos, tenho uma firma construtora e trabalhava com todo tipo de obra. Fazia casa, prédio, fazia obras para o Estado, para a Prefeitura e tal, mas a firma era pequena. Bem, quando o Álvaro Dias foi eleito governador do Paraná, já tinha um projeto na Secretaria de Cultura do Estado para fazer o painel do Poti, porque foi um concurso que ele ia fazer o painel do Poti na fachada do Palácio Iguaçu, lá do lado esquerdo, não sei se vocês conhecem, lá do lado esquerdo. Isso foi em 1987. E na época, como o Poti tinha vindo do Rio de Janeiro, porque o Poti casou, mas não teve filhos. Casou com a Célia e não teve filhos. E quando a Célia faleceu, ele resolveu voltar para Curitiba. Porque tinha um irmão, tinha a cunhada, a mulher do seu João, que ele se dava muito bem com a cunhada. Então ele resolveu voltar para cá. E no que ele chegou aqui, a Secretaria de Cultura e o governador era Álvaro Dias, não tem nada a ver com política, nada. O Álvaro Dias autorizou a execução do painel lá na fachada do Palácio Iguaçu. E o Poti toda a vida falou muito pouco. Era uma das virtudes dele que me ensinou muito. Falou muito pouco. E daí ele foi convidado para fazer, só que o Poti, ele fazia as formas do painel. Ele fazia o entalhe no isopor. Depois eu quero contar para vocês como é que era isso, porque senão eu volto lá para cá e não vou. Então, o Poti fazia as formas de isopor e o secretário de obras que tinha do Estado era meu conhecido, meu amigo, a gente tinha um relacionamento de amizade, mas trabalho era a parte e tal, mas ele conhecia o nosso trabalho e, modéstia à parte, eu tinha muitas pessoas que eram muito caprichosas. E esse secretário me chamou lá no gabinete dele e disse: ó, Machado, eu estou com um artista aí, Di Lazarotto, que pouca gente conhecia, até pessoalmente, o Di Lazarotto, porque ele saiu daqui jovem e vinha passear às vezes, mas ele não teve mais aqui residência fixa aqui. Então ele vivia no Rio de Janeiro quase todo o tempo, quando não estava no exterior. E daí, o secretário me deu uma orientação seguinte: você vai lá, você vai ter que fazer um teste com o artista não fala, ele fala muito pouco, você vai ter que se entender com ele e faz um teste. Se ele aprovar o teu serviço, você continua trabalhando. Se ele não aprovar, eu vou arrumar outro. Tá bom. Inclusive, também ele disse: olha, eu tenho que confiar em você pelo seguinte, eu não tenho, porque em Estado, qualquer obras públicas, qualquer órgão aí, porque antes de executar o serviço, você tem que passar um orçamento para ser aprovado. Para a arte não precisa, sabe? Para a arte é convite e o convite, convida-se o artista faz um esboço do que ele pretende fazer, apresenta para a comissão e daí aprova. Então não tem licitação para a arte. Mas, já naquela época também não. Eles contrataram o Poti, mas o Poti disse: olha, eu faço as formas, agora precisa arrumar quem vai fazer em concreto e vai colocar na parede. E lá fui eu. Cheguei lá, ele estava trabalhando, o seu Poti,
em frente ao Palácio Iguaçu, porque estavam reformando algumas coisas no Palácio Iguaçu. Ele estava ali numa cobertura assim, bem simples, tal, e ele trabalhando sozinho, que ele usava serrote, usava facão, ele usava essas ferramentas bem rústicas para fazer o trabalho dele. E ele estava ali trabalhando, eu cheguei, eu sou Puti, boa tarde, bom dia e tal. Eu vim aqui para ver se quero fazer alguns testes aí no seu trabalho para ver se o senhor aprova. E se o senhor aprovar, eles me autorizaram a trabalhar com o senhor. Tá bom, então. Daí eu disse para ele, eu queria que o senhor fizesse umas formas dessas, mas que não fossem as originais para colocar no painel. Qualquer desenho com bastante dificuldade, que o senhor veja que nós vamos ter que enfrentar as dificuldades, podem fazer com a maior dificuldade possível para ver se aprova, porque fácil é fácil, depois chega no difícil não consegue. Então passa bastante dificuldade. Ele disse, tá bom, amanhã vem aí que está aí a sua. Embora, no outro dia eu voltei lá, eu sinceramente, eu já tinha visto falar em nome de Coutinho Lazarotto, mas eu também não conhecia. E quando eu conheci ele, eu levei um susto. Vou ser sincero para vocês, eu acho que o seu Gilberto, acho que nunca me ouviu falar isso, mas na hora que eu conheci o Coutinho, eu disse, pô, uma pessoa muito simples, eu acho que passa fome, porque a roupa dele, ele não se preocupava com roupa. O sapato dele era um chinelo de dedo, a roupa dele tranquilo, sabe, assim, não tinha nada que você pudesse valorizar ele pela roupa. Você até pensava, pô, pessoa aí que deram. Quando eu fiz os trabalhos, que ele me fez as amostras e que ele aprovou, naquele tempo não tinha Google, não tinha nada, se pede alguma coisa e tal, mas fui pesquisar quem era Coutinho Lazarotto. Pô, quando eu vi, disse, pô, não pode ser esse aí. Eu me assustei, que eu achei, é muito simples, esse cara é um artista famoso, mas acabei procurando fazer amizade com ele. Muito difícil, sinceramente muito difícil para você tirar duas palavras dele. Ou era sim, ou era não, tá bom, não tá bom. Não tá bom era muito difícil. Quando ele não gostava, ele dizia, é melhor nós fazer o outro, mas ele nunca desprezava o trabalho. Ele pedia para substituir, pedia para fazer coisas, mas muito difícil, muito difícil. Bem, nessa ocasião, para executar os trabalhos, eu tinha naquela época, tinha muitas famílias que trabalhavam para nós, que eram famílias. Trabalhavam os irmãos, trabalhavam os tios, trabalhavam os sobrinhos, e eu tinha uma família que trabalhou mais de 30 anos para mim, são todos meus amigos, todos, que era de Santa Felicidade, a família Gualdesi. Eles eram descendentes de italianos, já netos de italianos e tal. Mas eram pessoas muito educadas, também simples, porque mas muito educadas, sabiam respeitar, sabiam a hora de brincar, a hora de falar sério e tal. E eu levei essa família que o Natal Gualdesi entrou trabalhar na nossa empresa como servente. Servente faz massa, limpa a obra, leva a massa para os caras e tal. E saiu da nossa firma como mestre, um dos melhores pedreiros que eu já vi. Detalhe em tudo. Bem, e daí eu apresentei o Natal para o seu Puti, e disse, seu Puti, esse é o Natal Gualdesi, ele vai ficar aí para lhe atender em tudo que o senhor precisar.
Porque o acerto que eu tinha feito com o secretário, que não podia me dar preço, que eu não podia dar o preço do trabalho, que eu não sabia o que eu ia fazer, quanto tempo ia demorar, quanto que eu ia gastar de material, quanto que eu ia gastar de mão de obra. Então o acerto, eu fazia um relatório diário de quantas pessoas trabalharam, quantas horas trabalharam e tal, para depois fazer a conta e ia fazer o acerto. Bem, deste momento, começamos a trabalhar, e o Natal, que é uma pessoa muito especial, conseguiu fazer uma amizade bem próxima do seu Puti, de chegar a brincar com ele, de contar piadinha e tal. Quando ele via que o seu Puti estava meio quieto, ele não chegava, não falava nada e tal, né? Mas quando tinha chance, eles faziam isso. Eu vou ter que parar de falar disso, porque senão nós vamos falar a noite toda. Eu vou mudar para o assunto. Acabou, só para resumir o Natal, o Valdésio, Natal, o Antônio, o João, o Marcos, todos parentes que continuaram trabalhando, enquanto o seu Puti era vivo, trabalharam nas obras do seu Puti. Basta dizer que o seu Puti, quando aparecia alguns trabalhos para fazer, ele me ligava, e como ele falava pouco, até para falar ele resumia. Então ele dizia, chama o Natal, temos trabalho para o Natal, veja o Natal, como é tal. Eu já sabia que tinha alguma coisa para fazer. E assim fomos. Então o Natal continuou trabalhando com ele. E continuou trabalhando, não fazendo os moldes, mas depois ele veio para o ateliê dele, que era aqui na Rua da Paz, esquina aqui, pertinho do Mercado Municipal, aqui, esquina com a 7 de setembro, bem próximo aqui. Era onde o Puti morava. Ele veio do Rio e ia morar ali num apartamento. Ali, depois dos trabalhos, outros trabalhos, o Puti, o Natal ficava junto com o seu Puti lá. E qual foi o acerto que eu fiz com o Natal? Quem vai fazer o teu horário de trabalho é o Puti. Você vai ganhar por mês. Se passar das horas, passar por horário noturno, você ganha hora extra. Se não passar, se você chegar lá de manhã e ele falar, hoje eu não vou trabalhar, você pode ir embora. Agora, quando você chegar lá e ele quiser trabalhar sábado, domingo, à noite e tal, você tem que estar junto. Está combinado? Está combinado. Então era esse o nosso trabalho. E assim foi até o fim da vida. Bem, fizemos aquele painel e depois fizemos diversos painéis. E eu acabei assim fazendo uma amizade muito grande com o seu Puti, uma amizade que para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, eu ter conhecido uma pessoa que pode ser que ele tenha defeito em pensamentos e coisas, mas em atitudes eu nunca vi defeito dele, sabe? Então, não falava mal de ninguém, não se metia, não falava de política, não falava de nada. Ele queria trabalhar. Porque eu também vou contar isso para vocês, estou contando umas coisas que o professor Gilberto nunca viu falar antes, né? E todas as empresas e todos os trabalhos artísticos do Puti que a gente participava com ele, normalmente não tinha, era o preço, não tinha preço. Então a gente chegava e a gente estipulava o preço. Passado um tempo, eu já sabia como é que funcionavam as coisas com o seu Puti, porque artista, quase todos, que depois por causa dele eu conheci muitos artistas, e quase são pessoas diferenciadas, são pessoas que parecem que vivem no outro mundo, têm uma visão muito maior, sei lá.
Então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava. Então vamos supor, assim, vou falar para vocês no tempo que nós fizemos o painel da antiga Telepar, que hoje é Oi, que é aquele lá onde tem o mirante lá nas Mercedes, lá tem um painel grande, tipo. E nós fui eu com o seu Puti lá para falar com o presidente da Telepar na época, falar com os diretores, diretor financeiro, aquela coisa toda. E daí fomos lá, primeira reunião, ver o que eles querem. Então eles queriam um painel lá. Daí, como eles queriam o painel, nós estudamos, o seu Puti fez alguns desenhos, pegou o isopor, cortou o isopor redondo e fez alguns desenhos que ele ia colocar no painel. Na próxima reunião, levamos a apresentação dele. Levou lá, eles olharam o desenho, disse, tá bom, então, vai ficar bonito e tal. Não dava para ter muita noção, mas claro. Aprovaram e disse, agora precisamos um custo. Tá. Agora nós não tínhamos, então voltamos depois trazendo a proposta. Tá bom. Voltamos lá. Quando eu fui fazer a proposta, não só naquele, todos os trabalhos que a gente fazia, eu calculava tantas pessoas, tanto tempo, tantos dias, tanto não sei o que, transporte e tal, tudo que você tinha no custo na obra, eu calculava, vamos supor, dava X lá, vamos pôr um valor assim, 40 mil. Daí eu disse, olha, seu Puti, eu ia lá com ele, disse, olha, seu Puti, o meu trabalho vai dar 40 mil reais. Tá bom? Eu disse, daí eu disse, agora precisamos ver o seu trabalho. Quanto o senhor vai cobrar? Machado, põe lá qualquer coisa. Ele não se importava em cobrar. Ele sempre me dizia, Machado, eu quero fazer, o dinheiro está em quinto plano. Daí eu disse, não sei se essa foi a primeira vez, mas em todos os trabalhos que eu fiz, menos o trabalho no Palácio Iguaçu, porque eu não sei que preço ele tinha acertado com o secretário antes de eu começar o trabalho. Ele já tinha fechado o contrato. Então, eu chegava e dizia, olha, o nosso vai ser 40, o seu tem que ser 50. Machado, eles não vão pagar, isso aí eu faço rápido e eles não vão pagar. Eu disse, olha, seu Puti, eu não posso fazer menos que 40 e o senhor não pode ganhar menos que nós que somos operários aí que vamos trabalhar aqui. Então, o seu serviço que é valorizado, o nosso, qualquer um faz. E ele sempre dizia que não precisava, mas eu toda a vida, em todos os negócios, que todos os trabalhos, quem acertava, eu ia lá, dizia, olha, o trabalho, parte de construção civil é X, e a parte do artista é X. Além de que, o seu Puti, como muitos artistas, hoje já não dá mais para viver assim. Mas o seu Puti, na época, ele não tinha empresa, ele não tinha um alvará, ele não tinha nada. Ele era uma pessoa física, simplesmente física. Tinha, lógico, CPF, tinha identidade, tinha tudo, mas juridicamente ele não tinha nada. Então incidia todos os impostos, que são muitos, entendeu? Hoje, por exemplo, só de imposto de renda dá 27,5% sobre o bruto lá no negócio. Daí vem mais leis sociais, vem mais IS da prefeitura, vem mais isso, mais aquilo, dá quase 50% de custos no trabalho. E eu sempre chegava em todos esses
lugar e diz, olha, o trabalho dele é 50 líquido para ele. Vocês têm que calcular quanto é que vai dar de impostos, colocar em cima, o líquido vai ser 50 para ele. Em todos os lugares. E todo mundo fazia e acertava, mas nunca foi explorado, sempre foi trabalhado com honestidade, lógico que a gente ganhava, mas também não era para ficar rico, era hoje em dia, vamos supor, hoje em dia num painel daquele lá, a gente ganhou 15 mil reais limpo, mas a responsabilidade, o trabalho e tudo, não é muita coisa, mas tudo bem. Então, para vocês terem ideia, a gente começou essa vida assim. E fomos assim. Então, eu contei para vocês aqui como é que começou a vida do Poti deste terreno no vagão do armistício. Começou pela mão que o Manuel Ribas deu para o Poti, que abriu. O Manuel Ribas deu um tiro certo, vamos supor. Ajudou quem precisava ser ajudado. E quem valorizou a ajuda dele. Então, o Poti saiu daqui e voltou famoso. Voltou famoso e depois de muitos trabalhos que nós fizemos, muitas coisas, eu vou parar de contar um pouco isso e vou contar agora um pouco dos trabalhos do Poti, para depois eu contar o final, porque eu estou dizendo que começou aqui e vai acabar aqui. E realmente acabou, mas eu vou deixar um espaço muito grande aqui, que é importante que eu conte esse pedaço. Então, o Poti famoso e tal. Ele falava pouco, mas o desenho dele falava muito. Todos os trabalhos que você, olhando qualquer trabalho do Poti, qualquer trabalho, qualquer desenho do Poti, ele sempre contou uma história. Essas pessoas que estão aqui, se você olhar, esta aqui é a Dona Júlia, é a mãe dele fazendo o risoto. Se você olhar a foto da Dona Júlia, vocês vão ver. Acho que esse é lá dentro da hora de fora. Eu acho que é ali mesmo, ali, aquele de cima. Todas essas imagens. História, certo? Não é que ele fez aí, pegou ali, pôs uma mulher do lado do fogão. Essa é a Dona Júlia. Se você olhar a fotografia da Dona Júlia, é uma caricatura praticamente dela. Se você olhar esse cidadão aqui, ele está, porque antigamente os trens não eram elétricos nem a motor diesel, trabalhavam com locomóvel, com lenha. Então esse aqui é um funcionário abastecendo de lenha a fornalha do vagão. Então era um cara que ele conhecia o nome dele. Era um cara que era amigo deles, que viviam com eles, que se criou com eles aqui. Porque nessa região aqui só tinha ferroviários. O pessoal, porque só essa região, em Curitiba, isso eu lembro bem, era a região mais desvalorizada de Curitiba, porque era um banhado. Só que alagava tudo. Então, ninguém queria saber disso aqui, mas tudo bem. E desculpa. Essa aqui era a mulher. Desculpa. Essa aqui era a mulher que trazia verduras, que trazia ovos, que trazia alguma coisa para eles fazerem o risoto. Este aqui é o seu Isaac, o pai dele, que era casado com a Dona Júlia, servindo o risoto. E era ele o garçom na hora de servir o risoto. Entendeu? Então, todos os desenhos do Poti contam uma história. Se você pegar qualquer desenho, ele nunca desenhou um troço assim, pensando no além e desenhando. Não. Ele pensando em alguma coisa. Tem um enredo, tem uma história. Tem uma história. Por isso que eu sempre digo
que o Putin ilustrou muitos livros de escritores famosos, Jorge Amado, um monte de pessoas. E se você pegar o desenho do Putin que está ilustrado dentro desses livros, você analisar o desenho, ou se você lê o livro e depois vê a ilustração, na ilustração conta a história do livro todo, entendeu? De tantos detalhes que ele fazia nessas ilustrações. Então, por exemplo, ele casado com a Célia, ele também falava, acho que pouco com a Célia, sei lá o quê, mas eles se comunicavam muito por bilhetes. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Célia trabalhava e ele estava em casa trabalhando no ateliê dele, mas de repente ele resolvia ir cortar o cabelo. Ele desenhava ele sentado numa cadeira de barbeiro, o barbeiro cortando o cabelo e punha em cima da mesa. Então a Célia chegava, olhava aquele papelzinho, aquele bilhete, sabia que ele estava lá. Daí ele tinha também os códigos de fazer X. E tanto ele fazia um papelzinho ali, põe em cima da mesa cheio de X. A Célia também fazia. Um dia eu cheguei para ele e disse, pô, o que é esse X aí? Não quis escrever nada e tal, por X. Não, isso é um código, tal. Um dia tem conta, um dia tem conta. Um dia eu disse, pô, eu estou muito curioso com esse X aí. Ele disse, não, isso é para que eu não escreva beijos. Cada X é um beijo. Então, tinha coisas assim, mas tem muitas coisas também. Certo? O que eu preciso é voltar a falar dos painéis, porque vocês, como guia de turismo, vão ter que mostrar os painéis e contar a história. E daí vai ficar muito tarde, vocês que não jantaram, e eu tenho que resumir um pouco a história. Bem, vamos voltar na metade, para vocês terem uma ideia. Ele morava na Rua da Paz. Eu não sei se vocês sabem qual é a Rua da Paz. Aqui tem o Mercadão, Mercado Municipal Grande, a rua que vem subindo a 7 de setembro. Ela sai na José de Alencar ali, eu sei qual que é a Rua da Paz. É uma transversal, é aquela transversal ali. Terminou, o Mercado Municipal fica na frente da 7 de setembro, a outra frente é na Rua da Paz. Sobe, vai até Visconde de Guarapuava, sobe mais um pedacinho. Bem, ele morava ali, bem próximo ali do mercado municipal, era 80 metros, então era pertinho. Lá no mercado municipal tinha e tem até hoje um rapaz que tem uma banca de revistas, de jornais e tal. Naquela época já tinha, e essa banca é uma das bancas mais famosas de Curitiba, já era naquela época, porque você comprava jornais de todo o Brasil, praticamente, e os jornais de maior circulação. Então o Putin, como ele gostava, ele comprava um globo, ele encomendava o rapaz, ele nem ia buscar o rapaz dono da banca levava, e ele pagava cada 2 meses, um mês e tal, de repente ele ia lá e pagava e tal, mas sempre pagava, né? Mas tinha crédito assim para. Então, porque esses jornais, todos eles, não sei se vocês lembram, a Gazeta do Povo em Curitiba tinha uma página de cultura que era o Caderno G, certo? E assim tinha no Estado de São Paulo, no Globo, não sei o que, tal, um monte de jornais. O Estadão era um jornal que pesava 3 quilos, mais ou menos, tanto papel que tinha. Então tinha um dia que saía o caderno cultural. Esse cidadão pegava todos os jornais e levava no apartamento do seu Putin, punha em cima da mesa. Ele pegava, sentava, pegava o jornal, bem olhava as manchetes. Na primeira página, nada. Ele pegava o jornal, olhava o jornal, chegava
no caderno cultural, ele tirava o caderno cultural, punha do lado, pegava o jornal e jogava no chão. E em todos os jornais, só comprava jornais que tinha caderno cultural. E daí ele lia tudo. Ele lia e se atualizava e tal. E como ele tinha também a convivência dele, era com artistas que são diferentes, né? Vocês devem conhecer o Dalton Trevisan, pelo menos de nome e o jeito do Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan está com 90 e poucos anos, está vivo ainda, está trabalhando e tal. Era muito amigo do Curti, muito amigo. E cheio de histórias, porque todos eles têm uma história, cheio de história. E então, agora também perdi, falei do Rodolfo, mas tudo bem. Então, a vida do Curti era ver jornais, não ver televisão, não falar mal de ninguém. Ele tinha, eu sempre acho, que ele tinha uma capacidade assim, de ver as coisas boas do mundo, sabe? A beleza, a arte. Pô, se você mostrasse qualquer desenho para ele, assim, ele sabia quem era quem foi o artista que pintou aquilo, sabe? Coisas impressionantes. Bem, eu preciso falar do painel, porque eu tenho tanta história para falar para vocês. Por exemplo, o Puti era tão meu amigo, que o Puti nunca na vida, não, depois que ele saiu de Curitiba e foi para o Rio de Janeiro e foi para o mundo afora, ele nunca mais pôs terno e sapato. Aonde ele ia, chinelo de dedo, ou daquelas alpargatas, aqueles troços e tal, era o jeito dele, mas sempre limpo. Não é que fosse um cara sem gênero. Sempre teve uma secretária, uma moça que cuidava do apartamento dele diariamente. Não era uma vez por semana, era todo dia. Cozinhava para ele. Seu Machado, ele sempre usava aquele chapéuzinho de batateiro ou de vez em quando? Como é que era? Ele usava quando estava frio, ele usava. Ele sempre usava, ele não gostava de passar frio na cabeça. Por isso que eu até peguei o meu. Mas era mais ou menos o jeitinho dele, sabe? Então ele vivia assim. Mas eu quero contar para vocês que um dia minha filha casou. Vou contar outra coisa que é importante para vocês saberem, para ver como é que era a minha amizade com o seu Puti. Eu tinha a chave do apartamento dele. Eu tinha acesso nas coisas dele. O seu Puti ficou doente muitos anos. Ele teve um câncer, não vou falar para vocês, mas sou. E o câncer foi indo, né? E a gente sempre tratando, os melhores médicos aí atendiam ele, não cobravam nada, mas toda a vida que ele ia numa consulta, ele levava um desenho original e dava para o médico, entendeu? Quer dizer, mas também os médicos não era por causa disso, também não estou falando mal dos médicos, eu quero dizer que ele recompensava com o trabalho dele, o trabalho do médico. Tudo bem. Eu acho que foi legal, porque todos aprenderam dele. Bem, certo dia minha filha vai casar. Com certeza absoluta que ele não iria. E ele foi? E ele foi de terno Ai. e gravata. Que surpresa boa. Foi muito legal. Então, quando nasceu a minha neta, minha neta estava no hospital, ele me ligou: Machado, eu quero ir conhecer tua neta. Ele não ia no carro, sabe? Então, isso foi assim a amizade nossa que foi fazendo acontecer.
E eu tive assim, tantos momentos bons junto com ele que é quase que difícil, precisava muito tempo para contar. Mas então vamos lá. O Buti, vários dessas ilustrações, ele tinha os amigos de todo o Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro e tal. O Buti, ele não era boêmio, mas ele não usava relógio, entendeu? Se ele estava feliz aqui, ele ia ficar feliz aqui até a hora que não tinha hora para entrar, nem hora para sair. Como ele não tinha hora para começar a trabalhar, nem hora para parar de trabalhar. Então, era um artista que, veja, a gente, sempre que a gente era contratado para fazer um trabalho, 99% tinha data programada de entrega do trabalho, porque ia ser uma comemoração, iam inaugurar alguma coisa, ou aquele painel ia ser uma homenagem para alguma coisa e tal, então tinha data para entregar. E todos os trabalhos do Sr. Buti, por exemplo, ele não pegava o trabalho, isso eu quero falar para vocês, eu vou resumir bastante e vou voltar nos painéis para vocês poderem explicar amanhã ou depois para as pessoas que viajam para Curitiba. Todos os trabalhos do Sr. Buti, ele não pegava o trabalho, pediu para fazer um painel lá, ele ia lá, fazia qualquer coisa, punha lá um troço e tal. Ele ia estudar e contar uma história no painel. E todos os painéis que vocês vão ver em Curitiba, tanto os de cerâmica, que também fomos nós que fizemos a montagem, mas não a reprodução, tanto os painéis de cerâmica como os painéis de concreto, todos eles contam uma história. Tudo na vida do Buti, todo desenho é uma história. O Buti, os trabalhos do Buti para uma pessoa decifrar é a mesma coisa que ler um livro. Então ele escrevia uma história desenhando. Isso é importante, porque eu não conheço outro artista, que também não conheço muitos, eu também quero ser sincero, mas eu não conheço outro artista que se dedicou a fazer isso na vida. Contar história desenhando. Então, isso é uma coisa que, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, de turismo, guia de turismo, que eu conheço o Brasil quase todo de carro, e em cada cidade, de só muitos anos atrás que eu fazia, né? E cada cidade que eu chegava, a primeira coisa que eu ia fazer era procurar um guia de turismo. Que facilita a vida da gente, porque você vai lá em qualquer lugar, numa igreja, você não sabe quem fez, por que fez, de quem é aquele trabalho, aquela coisa, você fica lá, olha e vai embora. É a mesma coisa que qualquer uma de vocês entrar aqui, olhar esses desenhos aqui, o que é isso? O que é essa mulher? O que está fazendo? Entendeu? Só que se contar para vocês que era ela, que era ele, que era aquele outro, tal, todos eles é uma história desse bairro aqui. Então, eu acho que a profissão de guia de turismo deve, tomara que volte logo, acabe com essa pandemia, e volte logo e o turismo, e eu acho que é um trabalho muito gratificante para quem tem assim alguns conhecimentos das coisas. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não digo que vai servir muito, mas eu acho que dá para vocês conhecer mais ou menos a personalidade do artista, para depois vocês, olhando nos painéis, vocês vão imaginar o que ele estava pensando, certo? Então, fica um pouco mais fácil. E se alguém perguntar se ele é da Curitiba, se nasceu aqui, de quem que é a família, essas coisas todas, vocês sabem mais ou menos.
Bem, então eu já falei para vocês que eu queria falar dos painéis. Os painéis, todos eles, os trabalhos do seu Coutinho, todos eles, são trabalhos que contam história. Sempre ele começa, normalmente ele começa da esquerda para a direita. Vou falar do primeiro painel que nós fizemos, que é do Palácio Iguaçu, mas não tem conta, mas vamos falar daqui. Olha o que ele contou ali, a história de Curitiba, certo? Aquele painel conta a história de Curitiba. Ele começou no início, aqui do lado esquerdo, fazendo um índio estilizado, porque o desenho dele é sempre estilizado, um índio de croquis, uma fogueira, e ali era aquilo, era um índio que vivia aqui em Curitiba, que era uma região de índios. Depois, mais para frente, um pouquinho, eu vou também já vou contar tudo, senão demora meia hora, mais para frente um pouco, tem as pessoas que vieram, os imigrantes, chegando com mala, não sei o que, criança e tal, não sei o que, tudo estilizado. Isso vocês precisam prestar atenção para poder ler no desenho. Passado mais um pouco, já tem uma Rua 15 ali, que era a Rua 15, que na minha época ainda era a rua mais famosa de Curitiba, era tipo um shopping, o melhor shopping que tinha, porque todo mundo tomava banho, se arrumava no final de semana para ir passear na Rua 15, a pé, né? Então, ali depois a Rua 15, daí tem os bares que até hoje tem alguns, que é o Bar Triângulo, lá do Cachorro Quente, que é lá, já chegando na João Pessoa, lá que hoje é Luiz Xavier, tá? Lá, então ele põe lá o Bar Triângulo, que tem o Triângulo e tem o Cachorro Quente, tem o Bar do Cachorro Quente, que serve o mesmo cachorro há mais de 100 anos, eu acho, certo? Então, e daí ele ia pondo, até que chegou no fim do painel, daquele que tem lá, que tem uma estação tubo com o ônibus expresso, que era aqueles vermelhão, que foram os primeiros que saíram de Curitiba, a primeira linha expressa com ônibus, já com a estação tubo redonda. Então ele começou do Índio e acabou na estação tubo, que era o que estava acontecendo no momento, certo? Então, outros painéis é assim, o painel também da Telepar também conta a história. Vocês pegam o início do painel e vão indo, que vocês chegam no telefone celular, que era o que estava acontecendo na época. Só que o telefone celular era um grandão, tinha uma antena, era um tijolo praticamente. Era o que estava acontecendo na época. Então ele começava do início ao fim. O seu Coutinho, antes de fazer qualquer painel, ele estudava para ver a história que ele ia contar. Acontece que a gente tinha um prazo para entregar o trabalho. As formas que ele fazia eram no negativo. O negativo, deixa eu explicar para vocês. O negativo, ele esculpia o que ele queria que ficasse em alto relevo, ele afundava no isopor e depois que você concretava, a peça virava a ter alto relevo. Só que para você também, vamos supor que ele queria escrever Paraná no painel. Ele começava com o P para o lado de cá, o A para cá, o R era assim, o A assim e tal, mas na hora que você concretava, ficava o Paraná. Então ele tinha que ver tudo ao contrário. Veja bem, ele tinha que se concentrar para fazer isso. Ele tinha muita prática, mas mesmo tendo muita prática, um pouco antes dele começar a entalhar as coisas, ele ficava quieto e tal,
E eu também, às vezes, porque a gente vê a pessoa que quer, tal, pô, tem algum problema, tem alguma coisa, tal, não está satisfeito, porque está querendo, tal. Senão, não. Tomei conta do serviço, claro, fui nas primeiras vezes, depois me perguntava, mas estou me concentrando para começar a ver tudo ao contrário. E é impressionante, porque para você, o desenho que ele estava entalhando aqui, para você entender o desenho, se você olhasse, não entendia nada. Para você entender o que ele estava fazendo aqui, você tinha que pôr um espelho aqui atrás, de frente para o painel, e você olhar no espelho, daí você via o que ia sair depois de completar. Então, uma arte muito difícil, que é muito difícil alguém fazer isso. Hoje fazem aí, tem esquema de computador 3D, essas coisas e tal, que dá para fazer. Mas, na raça, é muito difícil. Tem alguns que estão fazendo alguns painéis e tal, mas como ele fazia, e rápido como ele fazia, e o jeito dele, que pegava, cortava e tal, é muito difícil. Também os painéis deles, que é bom que vocês saibam, porque alguns visitantes podem ir lá olhar o painel dele e ver alguns defeitos. Então a placa às vezes está um pouco mais para cá, que você, se for uma pessoa perfeccionista, vai dizer, putz, ele errou aqui, essa placa devia estar mais profundo, isso aqui está meio assim e tal. O que ele falava sempre? E eu, às vezes, até dizia, pô, se podia essa placa aqui, ficou uma diferença muito grande, vamos fazer outra, não quer fazer outra e tal. Nunca ele fez outra. Mas eu falei muitas vezes. Daí ele chegava, Machado, se eu for fazer todos os cantinhos certos, todas as alturas certas, todos os desenhos que batam exatamente igual, quando eu errar um, todo mundo vai dizer, ele está errado. Se eu fizer um desenho que está tudo mais ou menos assim, mas o que interessa é o movimento e a profundidade, e que você olhe para o desenho e veja que aquilo está lá, está aqui, que você veja a profundidade do desenho, aí que está. Então, então daí, eu como não conhecia nada de arte, nada, então, e ele chegava para mim e disse, Machado, você está vendo o movimento ali, naquele desenho? Eu dizia, não vejo nada de movimento. Ele, não, olha o movimento e tal. O que era o movimento? Depois eu fui aprendendo e ele foi me explicando e tal, explica. Por exemplo, a gente fazia um painel concreto. Um dia de sol. Eu combinava com ele para pegar ele cedo, 8 horas, 8h30 e tal. Passava na cadeira, vamos lá para o painel. Chegava lá, parava na frente do painel. Quando tinha lugar para parar o carro e descer e tal, descia, ia, olhava para lá, olhava para cá. Vendo o sol bater no painel. Porque os relevos que tem no painel, com o sol batendo, ele faz uma sombrazinha. Essa sombra é o movimento. É a mesma coisa, se você vê algum desenho dele, que faz uma pessoa andando, ele já faz a sombra lá adiante, uma sombra menor, então, mas você vê o desenho e diz, pô, esse cara está andando, dá para você, está movimentando, é o movimento. E daí a gente ia de manhã, ia na hora do almoço, quando o sol estava pindo, e ia na tarde, quando o sol estava do lado de cá, para a gente poder ver os movimentos. Então, o importante é vocês saberem que quando alguém falar, pô, esse desenho tem muitos defeitos, não, o artista trabalhava assim. Esse são os traços do artista. Não tem nenhuma linha reta, não tem nenhuma linha que use compasso, esquadro, nada. É tudo à mão livre, tudo meio tremido e é assim mesmo. E os trabalhos de concreto e tal, em cerâmica, também tem algumas linhas que não batem.
o que é importante falar é o movimento. Ah, mas eu não sei movimento que eu não sabia, também ainda não sei muito. Eu não posso dizer para vocês que eu sou um cara que sou especialista nisso, nada. Mas o importante é que vocês vejam o movimento é nas sombras. Então isso é bom que saiba quando alguém criticar, porque lógico, critico, lógico que tem pessoas que não entendem muito de nada e sabem mais de criticar. Ou às vezes. Com certeza o Potinho ouviu isso aí a infância toda, né? Você vai ouvir, Vida toda. A infância dele foi brincar nos trilhos, não sei se vocês viram aqui. Sim, sim. Ei? Trem passando, ele dormindo. Ah, sim. Vivia. Imagino como os pais dele tinham medo também, né? Com receio por causa do trem, né? Ele brincar no trilho. Veja, era muito difícil acontecer assim. O que acontecia, até de conta do filme aí, que tinha um cara que vivia bebendo. Passa aí. Vou contar como é que foi o final agora na vida do Poti. O Poti, depois de tudo isso, depois de vir para cá, de voltar para cá e tal, alguns anos depois, quando eu conheci o Poti, ele era sadio, não tinha doença, nada. Então, depois de um tempo ele ficou doente. E ele ficou doente mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, tratamentos, quimioterapia. Eu levava ele para fazer, como eu não trabalhava para ele, eu trabalhava na minha firma, mas eu era amigo dele e trabalhava com ele, mas eu misturava o que era trabalho com o que era amizade. Mas, por exemplo, nas quimioterapias, eu sabia, porque quem cuidava da agenda dele era o que levava o meu médico dizia tal, tantas vezes, tal de quimioterapia. Tá bom. Eu já ligava, então, olha, amanhã, 10 horas, eu passo lá no apartamento dele. Então eu pegava e levava ele para fazer quimioterapia. Como era demorado, eu dizia, ó, fica aí, daqui a pouco eu venho ele buscar. Eu perguntava para a enfermeira, quanto tempo vai demorar? 1h30, 2 horas? Tá bom. Então, daqui 2 horas eu volto. Às vezes eu demorava 2h30, entendeu? Porque eu estava no compromisso, não podia ir, mas ele dizia, fique tranquilo, te espero aqui. Então, eu ia, mas nunca fazia isso por querer nem por nada. É que às vezes meus compromissos às vezes me complicavam. Mas tinha ocasiões, uma vez, ele estava fazendo um tratamento e eu levei ele para fazer o tratamento e daí o médico deu alta para ele. Então o médico deu alta, vamos por ao meio-dia, e eu normalmente ia lá 4h30, 5 horas da tarde para ver como é que estava. E o seu João, o irmão dele, foi no hospital lá para visitá-lo. E já estava de alta. Daí o seu João, não, então vamos comigo, Machado. Naquele tempo acho que não tinha celular, com certeza. Vai comigo e tal, te leva para casa. Eu disse, não, Machado me trouxe, Machado veio me buscar. E assim ia. Então, a gente tinha muita afinidade. Então, veja bem, um pouco deu para vocês terem ideia de quem era Poti Lazarotto. Uma coisa eu posso dizer para vocês. Eu tenho 77 anos, tenho muitos defeitos, todos nós temos defeitos, mas eu acho que o seu Poti era uma pessoa assim que tinha uma estrela muito grande, sabe? Eu não sei, também não conheci ele jovem, mas eu acho que, pelo que eu conheci, eu acho que era uma pessoa quase que perfeita, certo?
Então é uma pessoa fora de série, que eu tenho muito prazer, tive na minha vida, foi uma das coisas mais importantes, foi uma das pessoas, posso dizer, entre as 3 mais importantes que eu conheci, uma foi o Puti. O Puti, ele fazia aniversário no mesmo dia do aniversário de Curitiba, 29 de março. E no último ano, quando eu estava no ENTE, em 98, eu cheguei para o seu João Lazarotto e ia ser o aniversário dele, dia 29 de março de 1998. Uns 15 dias antes, então, eu cheguei para o seu João ali e falei para ele, disse, seu João, o que o senhor acha a gente fazer um risoto para comemorar o aniversário do seu Puti ali no vagão? O seu João, bom, boa ideia e tal, vamos fazer. E tem mais um detalhe, o seu João falou. Eu vou convidar, porque quando a dona Júlia trabalhava, tinha umas primas do Puti, que moravam tudo por aqui, tinha umas que eram bem meninas, que vinham ajudar ela a fazer alguma coisa, entendeu? Porque ela sozinha para fazer um jantar que era normalmente para 30, 40 pessoas, era muita coisa. Então ela tinha as meninas que vinham ajudar. Tinha uma dessas que estava viva ainda, e que tinha as filhas, e que faziam o risoto, e que continuaram fazendo o risoto na mesma receita da dona Júlia. Entendeu? Aí o seu João disse, pô, então vamos convidar a fulana para vir fazer o risoto, vamos ver se elas vêm. Eu disse, vamos ver. Ligando e tal, combinamos. Aqui no cartório do lado de lá tem um salão grande lá. Eu arrumei fogão, a casa, arrumei forno, arrumei tudo que precisava. Instalamos lá e daí fomos convidar as pessoas. Veja bem, foi convidado os ex-amigos dele de infância que estavam vivos, que eram poucos, não era muito. Foi convidado o Dr. Moisés Paciornik, que eu não sei se vocês conheceram, mas ele tem um hospital ali, Moisés Paciornik, que não sei se já fechou ou não. E convidamos também, porque o Jaime Lerner foi uma pessoa que sempre esteve junto com o Puti, admirava demais os trabalhos do Puti, que valorizou demais os trabalhos do Puti. Na casa do Jaime Lerner, a cozinha tinha azulejos pintados do Puti, no banheiro, no lavabo tinha, porque te pintava e ele mandava fixar o desenho na cerâmica, queimar novamente, fica lá no site. Então foi convidado o Jaime Lerner. O Greca era um cara que vivia toda a vida lá com o Puti, adorava o Puti, tinha interesse nos desenhos do Puti e tal. E como convidar o Jaime, convidar o Greca, que na época ele era ministro da Cultura, não sei o quê, ele tinha um cargo aí, não era prefeito. E daí convidamos o prefeito, que era o Cássio Taniguchi, aquele japonês. Nossa, isso foi em 94, mais ou menos. Não, isso foi em 98, isso. É porque o Cássio ficou em 2 mandatos, então eu já estava no segundo. 98. Dia 29 de maio, exatamente no dia. E eu me encarreguei de convidar esse pessoal. E fui, levei um convitezinho, tipo, marquei uma audiência, fui lá entregar pessoalmente, disse, olha, e eles me conheciam já, o Jaime Lerner, por causa do Puti, por causa das coisas, que eu sempre estava com ele e tal, em painéis, e eles estavam lá em inauguração de todo jeito. E eu que levava o Puti, eu era motorista dele, para onde fosse, ele ia. Bem, daí, neste local, aqui é onde eu estou sentado, setor Puti.
Aqui nós pusemos a mesa comprida assim e uma mesa nesse sentido aqui, transversal. Puti sentou bem no meio, aqui do lado de cá sentou Jaime Lerner e a filha do Jaime. E do lado de cá sentou o Cássio e a mulher do Cássio. E o Greca ficou por aí, trouxe a banda dele, tocaram aqui, ficaram tocando a vida inteira. Ele adora uma banda. Então, mas daí estavam os médicos, estavam os amigos dele, pessoas que trabalhavam lá dentro, e foi feito o risoto. O seu Puti estava muito fraco, mas ele concordou em vir. Aí ele disse, Machado, eu vou, mas a hora que eu te der um sinal, eu quero ir embora. Então tudo bem. Porque eu não sabia se ele ia ficar meia hora, 1 hora, 2 horas e tal. Tudo bem. Eu sentei ali e tal. E a reunião foi legal. O almoço foi legal. Porque não era nada, não teve nada de política, mas teve assim, as pessoas falando e contando histórias do seu Puti, os amigos dele, alguns amigos, Puti, lembra que não sei o que nós fazia isso, lembra não sei o que, Puti, não sei o que. Então foi um momento legal. E alguns saudaram ele, parabenizaram e tal, mas não foi muita coisa assim dele. E eu sei que isto então foi dia 29 de março de 98. E em certo momento ele fez um sinal para mim, eu levantei, meu carro estava ali, eu levantei e disse, olha, dá licença, o seu Puti agora vai se retirar e tal. Saí daqui, tal, coloquei ele aqui, o pessoal ainda ficaram aqui, mas isso aí, esse momento aqui durou 3 horas, mais ou menos. Ele saiu, coloquei ele no meu carro, levei ele para o apartamento dele lá e tal, que é a ateliê dele, acomodei ele, tá ali e tal, mas foi andando mal, mas foi, né, tal. Chegou lá, ficou. Foi a última vez que o seu Puti saiu do apartamento para vir em alguma coisa, porque ele voltou a sair do apartamento que eu levava para ir ao médico, para ir no hospital, para ir fazer o exame, para ele fazer quimioterapia, qualquer coisa. Mas em evento, exposição ou visita de alguém, algum convidado que vai, nunca mais. Então, eu sempre digo para todos assim que eu conto a história dele, que aqui começou a história do Puti e aqui acabou a história do Puti. Porque isso foi no dia 29 de março e no dia 8 de maio ele faleceu. Então foi logo depois, fim de março, abril, maio, ele faleceu. Entendeu? Foi praticamente 40 dias depois. Então foi a despedida dele. E foi muito legal, porque ele se sentiu bem, ele estava assim, não estava com cara errado, não estava com uma coisa também, né? Cuidei dele muitos anos, nunca vi ele dizer uai, estou com dor aqui, não posso. Não, ele nunca reclamou. É impressionante. E eu, o médico até, que falava com os médicos, doutor, ele não está sentindo reação nenhuma com essas, porque normalmente quando faz quimioterapia, essas coisas, a pessoa sente uma reaçãozinha, como que enjoo, tal, mal-estar e tal, e ele não sentia. Eu falava com os médicos, olha, nós estamos fazendo uma quimioterapia, colocando bastante sedativos e coisa nada, porque não tem mais o que fazer. Então, agora é um tratamento assim para paliativo, que não vai curar, é para ele viver os últimos dias mais tranquilo. E foi assim, mas mesmo assim ele nunca ele disse, não pode estar doendo e tal, ele ia às vezes
com um pouco de dificuldade para andar, mas ia com muito prazer. Com muito prazer, sem se maldizer, vamos supor, entendeu? É câncer do que ele tinha? O câncer dele generalizou. Um desenho pequeno. Às vezes usava 3, 4 folhas de papel A4, desse papel ofício, tal, que ele colava ali e tal, e fazia o desenho. Só que a reprodução no painel do muro não era ele que fazia aquilo, não foi ele que pintou aquilo lá. Aquilo lá era uma reprodução. Tira a foto com as máquinas que já tinha na época, tá? Tira a máquina, coloca o negativo no projetor e conforme o tamanho lá da parede que você tem para colocar o painel, você chega com o projetor ou mais perto ou mais longe, você enquadra dentro daquela medida e fica projetando, entendeu? Daí vai uma pessoa que, claro, tem que ter um pouco de arte, porque se não tiver, não faz, vai passando um pincelzinho em cima dos traços dele. É a mesma coisa do que você usar o papel carbono e fazer em cima de um desenho e depois pegar um pincel e pintar. Então era essa a técnica que foi. Infelizmente, muitos que faziam diziam que faziam, que olhavam no desenho e copiavam. Não era. Mas tudo bem, isso nada é verdadeiro para ser quando não é verdade. Bem, desenho que ele pintou enquanto eu estava no ateliê dele sentado, esperando fazer uma hora para a gente receber alguém ou para ir em algum lugar, eu lá lendo um jornal, coisa assim, ele me retratou num desenho. Claro que é. Até outro dia ainda perguntei para minha filha, disse, você acha que está parecido comigo? Na época estava, pai, agora você não. Bem, mas vou contar uma coisa para vocês, que eu já dei até uma declaração em cartório, porque foi roubado umas obras, não do Poti, mas de uma pessoa que tinha interesse em obras do Poti, e ele tinha lá uma coleção, algumas coisas, e de repente disse que roubaram dele. E para que não sobrasse nenhuma dúvida contra a minha pessoa, eu fui em cartório e fiz uma declaração em cartório que eu não tenho nenhum desenho original do seu Poti. Nenhum! Quantas vezes eu fui em exposição com ele, que os trabalhos dele estavam na exposição, e eu chegava, putz, porque era original, não tinha cópia. Ele dizia, eu gostei desse desenho, isso aqui está falando, esse desenho está falando, senhor Poti, eu vou comprar esse desenho. Não compra, Machado, porque eu vou te dar uma coleção dos meus desenhos. Eu quero fazer uma coleção para você. Eu disse, não compra, deixa aí que alguém vai comprar, senão não tenho o que mostrar na exposição. Tá bom, nunca comprei. E ele prometeu, e ele dizia que ia fazer, mas também prometeu e não fez coisa, mas tudo que ele me ensinou que está aqui vale mais do que todas as coleções em papel. Então, eu não tenho nenhum original do Poti, mas o lixo do Poti eu tenho muita coisa. O lixo que ele jogava no lixo, certo? Puta, eu olhava, porque às vezes ele fazia um desenho e tal, vamos supor, ele ia contar a história de um painel. Puta, daí ele fazia a história que nem eu estou contando para você, de repente ele esquecia alguma coisa de contar aqui na história, não que o desenho tivesse ruim, faltou eu colocar aqui que tinha o Zé da esquina lá que vendia linguiça e não sei o que, eu quero colocar ele aqui no painel. E eu não coloquei, ele pegava, ele não rasgava, pegava, passava, às vezes enrolava e jogava no lixo. E daí eu dizia, pô, vou levar tal. Então eu tenho alguns trabalhos, trabalhos que eu digo para mim é trabalho, mas era o lixo dele.
Tenho inclusive em concreto, e tenho em concreto também, porque todos os painéis que a gente fazia o painel, ele fazia um resumo de uma chapa, só um resumo do painel todo. Então daí ele fazia, por exemplo, ele fez uma forma dessa, deu uma para mim, deu uma para o meu irmão, que era meu sócio, deu uma para o Natal, que ele adorava o Natal, deu uma para o Álvaro Dias, deu uma para não sei quem, ele dava assim, então ele dizia, Machado, faz essas aqui para a gente dar um brinde aí para esse pessoal. Então ele fazia para homenagear as pessoas. Mas desenho, que eu não participei, eu não tenho nada. Eu tenho dos painéis que eu fiz, eu tenho. E tem algumas, porque uma vez ele pensou em modular o concreto mole, o concreto sem estar seco. Ele pensou em usar uma massa de concreto para fazer alguns trabalhos. Mas o concreto é muito ingrato, porque quando ele está mole, ele é mole. Quando ele endurece, endurece todo, de repente endurece um pedaço todo, não, porque vai secando aonde puxa mais a umidade, a água, ele começa a secar, é muito difícil. Então ele fez lá os 3 trabalhos que nós fizemos no mesmo dia, no ateliê dele, ele veio para o pessoal, Natal e tal, balde de areia, de cimento e tal, preparando lá, pusemos na mesa dele e tal. No fim, ele disse, não, eu não gostei disso aí, pode jogar fora. Eu disse, não, vou guardar, então é meu, então pode levar. Então é isso que eu tenho. Agora, eu tenho orgulho, sabe, graças a Deus, a confiança que ele tinha em mim, ele me dava cheque assinado em branco, vai lá, compra para mim lá tantos troços que eu preciso. Então ele dava o cheque assinado, eu ia lá, comprava enquanto que era o cheque, então punha o cheque, dizia para ele, ó, tá aqui a notinha e tal, acabou, entendeu? Todas as obras que a gente fazia, a gente precisava que ele fizesse uma carta nos convidando, porque como não tinha licitação para ele, também não tinha licitação para a empresa, para o parceiro dele. Que ele, quando ele ia acertar a obra, para executar a obra, ele dizia, olha, eu vou precisar de uns parceiros para trabalhar comigo, porque essa parte concreta, parte de colocação, eu não faço. Daí ele dizia, a firma é a Machado. Tá. Então, precisava ele dar uma carta nos apresentando para o órgão que a gente ia trabalhar. E a gente fazia lá o evento, discutir, tal, autoriza a firma trabalhar, produzir e tal. Ele nunca leu. Ele nunca leu o que a gente escreveu. Ele dizia, ó, se o Puti está aí, eu vou deixar aí. Não deixa aí, deixa que eu já assino aqui, senão depois esse papel eu jogo fora. Então era tipo assim, né? Eu queria agradecer em nome da turma pela oportunidade que o senhor nos deu de conhecer esse espaço e essa oportunidade assim memorável que vai ser na nossa vida de ter esse momento com o senhor. Obrigado, eu acho que nesse momento e esse trabalho que o senhor faz em relação ao Poti, onde ele está, eu acho que ele se sente muito feliz, porque como a Regina perguntou, se alguém continua a obra dele, pode ser que não continue com a obra nos traços, né? Mas a memória tem o senhor que continua, está viva. Meus parabéns, muito obrigada e aceito uma lembrancinha nossa. Eu vou poder lhe abraçar, porque